Bem-vindos ao Raposa Odds, o seu programa definitivo de informações, notícias e dicas de apostas sobre o Cruzeiro. Aqui no canal, o torcedor encontrará dados e estatísticas que só se vê no Raposa Odds, com uma análise voltada para dois aspectos fundamentais: o Cruzeiro e as apostas esportivas. Aproveitem as dicas, divirtam-se com responsabilidade e preparem-se para mergulhar fundo nos passos do tabuleiro. Então, vamos analisar as estatísticas e as apostas para o próximo jogo entre Grêmio e Cruzeiro. Vamos explorar os dados, as tendências e fornecer dicas de apostas para vocês. Lembrem-se, apostas são uma diversão para testar seu conhecimento sobre futebol. Não enriquece, mas mantém a emoção dos jogos. Boa noite, Nação Azul. Eu sou Nina Like, trazendo todas as novidades do Cruzeiro Esporte Clube. Hoje, vamos analisar as informações sobre os jogos da semana contra Grêmio e Bragantino, citando fontes confiáveis, analisar estatísticas para concluirmos juntos as melhores possibilidades de apostas. Primeiramente, uma ótima notícia para o jogo contra o Grêmio. O zagueiro titular João Marcelo voltará após cumprir suspensão por 3 cartões amarelos. Segundo Matheus Muratori, ele estará em campo nesta quarta-feira, 10 de julho, às 18h30, pela 16ª rodada do Brasileirão no Estádio Centenário. Na última partida, onde o Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-0, João Marcelo foi substituído pelo argentino Lucas Villalba. A expectativa é que João Marcelo retome sua posição de titular na zaga. Por outro lado, o técnico Fernando Seabra terá que fazer ajustes no meio-campo, pois o volante e capitão Lucas Silva está suspenso após receber seu 3º cartão amarelo. Na partida contra o Corinthians, Felipe Machado entrou no lugar de Lucas Silva e desempenhou bem o papel de volante. Agora, vamos analisar os possíveis impactos dessas mudanças no desempenho do Cruzeiro e como elas podem influenciar suas apostas. Com o retorno de João Marcelo, espera-se uma defesa mais sólida contra o ataque do Grêmio. Fiquem ligados, porque depois dessa análise, vamos passar para a análise dos jogos da semana, oferecendo as melhores dicas de apostas e estratégias para você, nosso querido telespectador. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos juntos, Nação Azul! Então, vamos analisar as estatísticas e as apostas para o próximo jogo entre Grêmio e Cruzeiro. Vamos explorar os dados, as tendências e fornecer dicas de apostas para vocês. Lembrem-se, apostas são uma diversão para testar seu conhecimento sobre futebol. Não enriquece, mas mantém a emoção dos jogos. O Grêmio ocupa o 18º lugar com 1,40 pontos por jogo, PPJ. E o Cruzeiro está em 8º lugar com 0,90, PPJ, e uma forma recente. O jogo será no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a ausência de Lucas Silva no meio-campo pode exigir uma estratégia mais defensiva por parte de Seabra. Isso poderá impactar a dinâmica do jogo. E Felipe Machado, que substituiu Lucas Silva na última partida, terá um papel crucial para manter o equilíbrio do time. Vamos aos confrontos diretos. O Grêmio tem um histórico favorável contra o Cruzeiro, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Isso sugere que o Grêmio tem uma ligeira vantagem psicológica. Em termos de gols, 70% dos jogos tiveram mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Além disso, 60% dos jogos tiveram mais de 1,5 gols no tempo total. Esse histórico de confrontos
indica que podemos esperar um jogo movimentado e com boas chances de gols. Considerando essas estatísticas, podemos traçar expectativas mais claras sobre a performance de cada equipe no próximo duelo. Agora, vamos às ausências. O Cruzeiro contará com a volta do zagueiro João Marcelo, mas terá que lidar com a ausência do volante Lucas Silva, suspenso. Felipe Machado deverá substituí-lo no meio-campo. Dicas de apostas de menor risco. Dupla chance. Grêmio ou empate. Considerando o histórico e a forma recente, o Grêmio tem boas chances de não perder. Mais de 1,5 gols no jogo. 60% dos últimos jogos entre as equipes tiveram mais de 1,5 gols. Apostas de maior risco. Vitória do Cruzeiro. Apesar do histórico desfavorável, o retorno de João Marcelo pode fortalecer a defesa. Ambas as equipes marcam, BTTS sim, 30% dos últimos confrontos tiveram ambas as equipes marcando, mas pode ser uma aposta arriscada. Além disso, o apoio da torcida no Estádio Centenário é sempre um diferencial. O ambiente hostil para os adversários e o incentivo contínuo dos torcedores podem influenciar positivamente o desempenho do Grêmio, tornando-o uma equipe difícil de ser batida em seus domínios. Em resumo, o Grêmio, mesmo estando em uma posição inferior na tabela, tem mostrado uma capacidade de surpreender, especialmente jogando em casa. A equipe tem uma defesa sólida e um histórico positivo contra o Cruzeiro, o que pode ser um fator decisivo. Continuando, vamos falar sobre os jogos da semana. Temos o Cruzeiro e Red Bull Bragantino. O Bragantino vem de uma sequência variada, com vitórias contra Vitória e Atlético Gol, mais derrotas para Palmeiras, Botafogo e São Paulo. No último jogo, empataram com Cuiabá, mostrando inconsistência. Analisando as estatísticas do Bragantino, vemos um time que marca, em média, 1,33 gols por jogo, com destaque para Elinho, que já marcou 5 gols nesta temporada. O Bragantino tem uma posse de bola de 48,9% e um índice de passes completos de 78,6%. Apesar disso, a equipe mostra fraquezas em manter a posse e em defender contra-ataques e longos chutes. Esses pontos vulneráveis podem ser explorados pelo Cruzeiro, que deve usar suas habilidades ofensivas para pressionar o adversário e buscar um resultado positivo. O empate com Cuiabá reflete a oscilação do Bragantino. Apesar do talento de Elinho e Eduardo Sacha, a equipe luta por regularidade. O Cruzeiro deve explorar essas fraquezas defensivas para garantir um resultado positivo no próximo confronto. Analisando as estatísticas do Bragantino, vemos um time que marca, em média, 1,33 gols por jogo, com destaque para Elinho, que já marcou 5 gols nesta temporada. O Bragantino tem uma posse de bola de 48,9% e um índice de passes completos de 78,6%. Já o Cruzeiro, que vem de uma vitória convincente contra o Corinthians por 3-0, precisa manter a mesma intensidade para enfrentar o Bragantino. O time mineiro tem um bom desempenho em finalizações e criação de chances, com Matheus Pereira se destacando com 5 gols e várias assistências. A equipe deve aproveitar suas forças em jogadas rápidas e posse de bola para garantir um bom resultado. A consistência nas finalizações e a habilidade de criar oportunidades serão fundamentais para que o Cruzeiro consiga superar as dificuldades apresentadas pelo Bragantino e sair vitorioso. As principais fraquezas do Bragantino, como a dificuldade em defender contra-ataques e em manter a posse, podem ser exploradas pelo Cruzeiro.
O time mineiro tem mostrado eficiência em criar chances através de habilidade individual e finalizar oportunidades, algo que pode ser decisivo. As estatísticas mostram que o Bragantino tem dificuldades em proteger a vantagem, o que pode ser crucial no desenrolar do jogo. Aproveitar essas brechas será fundamental para o Cruzeiro garantir um bom resultado e continuar sua ascensão na tabela. Desse modo, o Bragantino tem um histórico misto, com algumas vitórias importantes, mas também várias derrotas recentes. A equipe precisa melhorar sua defesa e a manutenção da posse de bola. O Cruzeiro, por outro lado, vem de uma vitória sólida e deve explorar as fraquezas defensivas do Bragantino para garantir um bom resultado. Dicas de apostas. Para quem gosta de apostar, aqui vão algumas dicas. Apostas de maior risco. Vitória do Cruzeiro, com mais de 2,5 gols na partida. Apostas de menor risco. Ambas as equipes marcam e mais de 1,5 gols no jogo. Lembre-se, apostas esportivas são uma forma de entretenimento e não devem ser vistas como uma maneira de enriquecer. Aposte com responsabilidade e divirta-se acompanhando os jogos. Não se esqueça de curtir, marcar seus amigos e familiares, compartilhar e se inscrever no canal. Saudações celestes e até a próxima. Continuem acompanhando e apoiando o Cruzeiro. Juntos somos mais fortes.